Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula. Nessa videoaula vocês vão aprender VPN, client to server, né? Vai ser no Windows 2008 Server e a gente vai utilizar o protocolo PPTP. O que a gente tem aqui? A gente tem um servidor, Windows 2008 Server. Vou mostrar a versão aqui do meu Windows para vocês rapidamente. Versão do 2008 Server. Propriedades. Então é a versão Windows 2008 R2 Enterprise. Perfeito. Então vai ter um servidor, vai ter um serviço de VPN instalado, vai ter servidor de arquivos, a gente vai ter um compartilhamento, vai ter um compartilhamento de impressora, o Internet Information Server instalado, que é um servidor web. Esse servidor vai ter uma conexão com a internet, o Virtua, né? Virtualmente a gente está emulando com a placa Bridge. A gente vai fechar um túnel com o cliente, que também tem uma conexão com a internet, está simulando aí pelo Bridge, e seria um Speed. Este computador aqui, ó, através da VPN, ele vai receber o endereço IP 192.168.100.202 e do lado do servidor vai ter o IP 192.168.100.200. Este computador aqui, ó, vai acessar a internet pela VPN e não mais usando a própria conexão de internet, porque já tem uma conexão de internet. E é esse IP aqui, ele vai utilizar totalmente seguramente. E ele vai acessar os arquivos que estão compartilhados, vai acessar a impressora e a intranet. É como se essa máquina aqui tivesse dentro dessa LAN. Só que isso daqui, por exemplo, essa máquina está no Brasil e o servidor está em Dubai, em outro país. E vai passar as informações pela internet, que é um meio inseguro, vão passar criptografados aqui dentro desse túnel, tá bom? Vamos para a parte prática. Então na parte prática é o seguinte, a gente vai ter aqui o Windows 2008 Server. Vamos ver primeiro as placas de rede, né? Nas placas de rede eu tenho uma placa de rede no computador, a Bridge, e a host only. A host only está ligada à minha LAN no servidor e a Bridge está ligado à parte externa, onde vai conversar com o cliente. Beleza? E aqui no ncpa.cpl vocês vão ver os IPs. Aqui pegou o IP via DHCP, que é a Bridge, 172.25.159, 255.255.250. E a gente vai ter uma placa de rede, aqui a LAN, no qual tem um 92.18.110, classe C. Perfeito. Vamos fazer o teste rapidinho no Windows 7. O Windows 7 vai pingar aquele IP, ó, cmd, ping, como se o cliente estivesse pingando o servidor. Precisa desse link, tem que estar pronto. 192.172. Isso é o WAN, 18.100, não, 72.25.1.59. Então está pingando. Vou no servidor e vou instalar os pacotes. Funções 0 de 17, está zerado esse 2008 Server, adicionar. Vou clicar em próximo. Vou selecionar aqui, ó, serviço de acesso remoto de diretivas de rede. Avança, avança. Vou selecionar esses três itens: serviço de roteamento e acesso remoto, serviço de acesso remoto e roteamento. Avança. Se você olhar, ele cria VPN. Avança, instalar. Rapidamente ele instala os pacotes para a gente e a configuração é bem simples. Já vai estar terminando a instalação. A gente não precisa nem desligar a máquina. A configuração é bem rápida e simples. A gente vai criar os usuários. Deixa eu criar já um usuário aqui dentro do painel de controle. Eu vou criar o usuário Herbert, que a gente vai usar para o cliente acessar essa máquina. Então, adicionar, vou remover o usuário, criar uma nova conta, vai se chamar Herbert, usuário padrão, criar a conta. Criou a conta, a gente vai precisar colocar uma senha, isso é importantíssimo. Senai 115, alguns serviços não funcionam se o usuário não tiver senha. Então criou o usuário Herbert com a senha Senai 115, já instalou a VPN com o serviço de roteamento. Eu venho aqui no mais, vou expandir. Onde está a setinha para baixo em vermelho, eu vou clicar com o botão direito e vou selecionar configurar e habilitar roteamento e acesso remoto. Vai abrir um wizard. Avança, vou selecionar esse item aqui, ó,
acesso à rede virtual privada VPN NAT. Avança, ele me pergunta, seleciona a interface de rede que conecta ao servidor internet, que é a minha WAN, então é um 72.25.159 nesse caso, seria o IP do Virtua. Ele pergunta se deseja que endereços sejam atribuídos automaticamente aos clientes remotos, automaticamente, ou definir um intervalo. Vou definir um intervalo, avança e vou criar um intervalo, que vai ser um 92.18, eu coloco o mesmo IP da LAN do cliente, lá do servidor. 92.18.100, e aqui eu vou colocar o IP 200, então ele vai começar no 200 e vai até o 92.18.100.202 ou 206. Deixar. Então vou ter 7 endereços possíveis para fornecer. Avança, habilitar serviços básicos de endereçamento, eu deixo assim, avança. E avançar novamente. Ele pergunta se eu quero usar Radius. Não, eu vou usar os usuários autenticados pela própria Windows 2008. Então seleciono não e vou usar roteamento e acesso remoto para autenticar pedidos de conexões. Avança, conclui, ok, e concluir. Aqui eu vou desabilitar já a barra de ferramentas, auto-ocultar. Tem uma janelinha que eu preciso clicar no OK e não consigo. Bom, vou expandir aqui. Vou vir aqui nesse item chamado Registro de Acesso Remoto e Diretivas. Botão direito e seleciono Iniciar NPS, que significa Servidor de Diretivas de Rede. Eu vou selecionar simplesmente Diretivas de Rede. O primeiro item está desabilitado, ó. Negar acesso, está negando acesso, o status está habilitado. Vou clicar nele, botão direito, propriedades. Vou marcar, tá, negar acesso, vou marcar conceder acesso. E tipo de serviço de rede, vou marcar Remote Access Server VPN da IOAP. Marquei, clique em aplicar, clique em OK. Já apareceu o Vzinho aqui. Fecho. E aí está feito. O que eu tenho que fazer agora? Fazer alguns testes. Eu vou lá vou desabilitar o Firewall dessa máquina, já foi desabilitado, mas só para vocês verem, não esquecerem de fazer também firewall.cpl. E alteração e configuração, está desativado o Firewall, senão não vai funcionar. Vou fechar esse item aqui. Vou lá no cliente. No cliente eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que criar uma conexão. Eu venho aqui, ó. Vou até habilitar isso aqui novamente. Auto-ocultar, vou tirar. Eu venho aqui na rede, botão direito, abrir central de rede. E eu vou criar uma conexão. Já tem uma aqui, eu vou apagar. Não tem. Eu estou no 2008, né? Não é aqui. Eu vou lá no Windows 7. Botão direito, compartilhamento. Eu clico aqui que eu vou configurar uma nova conexão de rede. É essa aqui mesmo, da IOAP internet. Não, essa aqui, ó. Conectar a um local de trabalho. Configurar uma conexão, seleciona essa opção, VPN, avança. Criar uma nova conexão. Usar minha conexão com a internet, VPN. Configurar uma conexão com a internet. Espera aí. Clico aqui. Então vou selecionar essa opção, avança. Criar uma nova conexão. Discar diretamente. Estava indo no item errado aqui, rapidinho, ó. Configurar uma conexão ou rede. Eu seleciono aqui conectar a um local de trabalho, avança. Venho nessa opção aqui, ó, usar a minha conexão com a internet VPN. Vocês viram aqui, né? Configurarei minha conexão internet mais tarde. Aqui eu coloco o IP do meu servidor. Como eu já sei, é 172.25, que seria o IP válido da internet do Virtua. 72.25.1.59 e avançar. O nome do usuário é Herbert, que eu já criei, a senha Senai 115. Clico em criar.
Tá pronto, fechar. Então se eu vim aqui em alterar configurações de rede, já criou minha conexão. Herbert, coloca a senha Senai 115 aqui e clica em conectar. Se eu der sorte, já vai abrir a conexão. Já está aparecendo registrando, conectou. Perfeito. A partir desse momento, se eu pingar o IP do servidor, se vocês olharem, eu recebi um IP aqui, ó. Detalhes, eu recebi o IP 192.18.100.201 e o IP do servidor é 192.18.100.200. Ele gravou isso lá. E aí, se eu fizer só o seguinte aqui, já clicar na internet, vocês vão ver. Bom, pessoal, precisei até desligar o Windows 7, que às vezes se perde por ser máquina virtual, não estava conectando a internet, mas só foi reiniciar a máquina, já conectou a internet. Essa máquina Linux está pegando IP via DHCP, né? E essa conexão aqui eu posso arrastar para o desktop, foi aquela conexão que eu fiz. Conectei, posso arrastar ela para o desktop, com Ctrl, fechei, posso me conectar por ela. Aqui está mostrando que eu estou conectado, vou desconectar. Vou conectar. Ó, vou desconectar. Estou navegando na internet. Vou conectar e vou continuar navegando na internet, só que agora registrou, vou navegar na internet a partir da VPN. Estou navegando na internet. Como é que você sabe, professor, que o senhor está navegando a partir da internet? Olha só. Essa máquina aqui, ncpa.cpl, ele tem esse IP que está recebendo dinamicamente. Inclusive ele tem gateway, não tem? Ó, tem um gateway aqui. O que eu vou fazer? Já vi qual é o IP dela, dessa máquina aqui, 172.25.3.27. Eu vou colocar o IP na mão e vou tirar o gateway. Se essa máquina onde eu recebo o IP não tem gateway, ele não vai conseguir sair para fora. Só vai conseguir sair para fora pela VPN. Então é isso que eu quero fazer. 72.25.3, né? 127. A máscara não pode esquecer que nesse caso é 252. Não tem gateway, ok. A VPN vai cair. Caiu minha VPN. Conecto de novo, sem problema. Senai 115. Conectar. Opa. Senai 115. Conectou. E vou continuar navegando na internet. Bom, aí está conectado. Eu abro a internet e está funcionando. Outra coisa importante que a gente vai fazer lá no 2008 Server, a gente vai compartilhar a impressora. Vou fechar aqui. Vou fazer o compartilhamento de impressora. Compartilhamento de arquivo também. C2 pontos. Propriedades. Compartilhamento. Compartilhar. Compartilhar como deve ser mesmo. Aplicar, ok. E vou compartilhar a impressora também. Dispositivo de impressora. Vou instalar uma impressora qualquer. Uma impressora local. LPT1. Está aguardando achar as impressoras. Vai aparecer. Vou instalar aquela impressora da HP 910. E aí eu vou conseguir instalar na máquina do cliente. E vou aproveitar e instalar um serviço, o Internet Information Server. Apareceu aqui, compartilhar, avança, HP 910, concluir, foi instalado. Vou instalar um serviço de Internet Information Server para a gente ver que está funcionando. Então aqui, mais, adicionar funções, avança, Internet Information Server, fechar com chave de ouro, avança, próximo, próximo, instalar. Instalar o bem básico mesmo. Vamos ver que depois de instalado já está funcionando. Vou até abrir aqui o navegador. Deixar aqui
192.18.100.10. Instaladinho, ele vai funcionar. Vamos ver aqui como que está a instalação. Instalou, clique em fechar. Já está instaladinho aqui. Eu posso fazer aqui naquele browser, como eu falei. 92.18.100.10. Abriu a paginazinha. E provavelmente o cliente aqui, quando abrir o navegador, está conectado, né? E digitar 92.18.100.10, abriu o servidor web. Se ele vier aqui iniciar, executar // 192.18.100.10, que é a IP da rede, abriu o compartilhamento, botão direito da impressora conectar, já instala a impressora. Posso clicar aqui em mapear a unidade de rede, vai mapear como Z, conecta. Então, pessoal, estou acessando a intranet da empresa, é como se minha máquina pertencesse à rede. E eu venho aqui no meu computador, ó, tem o drive Z, drive da rede, pode acessar os compartilhamentos. Então é isso, pessoal. Essa máquina aqui é como se fosse uma máquina da LAN. Agora, consegue inclusive navegar na internet. Perfeito? Bons estudos para os senhores.